No próprio corpo etérico, há diversos centros ou órgãos etéricos de força, conhecidos como chakras. A existência dos chakras é conhecida há séculos, e eles são descritos em numerosos livros de ocultismo em todo o Oriente, especialmente nos escritos sagrados hindus. Os centros de força resultantes, ou vórtices de energia etérica, chakras, são mostrados anteriormente. Nascem na parte etérica dos centros nervosos dentro da espinha, ou coluna, e terminam como depressões circulares, algo parecidos com as folhas dos convólvulos ou das hipomeias. Todos eles são centros de atividade intensa. 2 tratam especialmente do corpo físico. Os demais são primariamente elos com os corpos mais sutis, trazendo-lhes forças para que se manifestem em material denso, como veremos logo a seguir. Tudo isto tem que ser trazido à luz do dia. O Oriente, com seus ensinamentos antigos, tem muito a revelar, mas carece de meios para expressar suas verdades básicas. Constitui tarefa do Ocidente externalizar a sabedoria oculta e aplicá-la, com métodos racionalizados, para o bem da humanidade. A dieta vegetariana era defendida, por exemplo, apenas porque estava em jogo a vida dos animais? Só por isso? Talvez em parte, mas não penso assim. Penso que o vegetarianismo ocasiona, em vez disso, certo aumento da sensitividade da função nervosa do corpo. Chamamos a sabedoria das idades de Gupta Vidya, e ela recebe perenemente as contribuições da flor da humanidade. Ao longo de milhares de anos, o grande corpo de conhecimentos acumulado pelas flores entre os grandes campos de nabos tem sido cuidadosamente preservado. Talvez a mais preciosa gema da sabedoria antiga que o Ocidente hoje mais necessita seja o conhecimento do corpo etérico. O Oriente ensina que o conhecimento direto desse corpo pode ser obtido através de estados alterados de consciência. Nesses estados podemos interpretar, com o alcance dos sentidos grandemente ampliado, outros estados da matéria além do gasoso, líquido e sólido, que constituem nosso enfadonho meio ambiente atual. No estado de consciência etérica, podemos ver em todos os 7 estados físicos. Compreenderíamos a verdade subjacente a lendas a respeito da existência de fadas, duendes, gnomos e outras entidades Deva. Assim, subjacentes aos nossos corpos físicos, constituídos como são de gases, líquidos e sólidos, existem como uma única entidade em funcionamento estados sutis de matéria, que são da ordem do hidrogênio, dos íons, dos elétrons, dos neutrinos. Afirma-se também que nos é possível mudar a consciência do corpo físico para a unidade em funcionamento dos estados sutis da matéria, dando-nos meios para operar nesses planos de matéria e, na verdade, de examinar outras unidades que existem fora de nós nesses planos. Numerosas pessoas hoje em dia estão experimentando, sem saber, a consciência etérica e descrevem essas experiências na absoluta convicção de que elas ocorrem na consciência física. Ocorre isto porque no estado etérico, literalmente sentimos, vemos e ouvimos com uma clareza não menor do que um plano físico comum. Um exercício de visualização. Eu gostaria que todos vocês visualizassem mentalmente os contornos de seu próprio corpo e, tendo fixado claramente o esboço, dele retirassem as partes sólida, líquida e gasosa, deixando apenas a parte etérica. Retirem os gases dos pulmões, removam os líquidos do sangue e da linfa, eliminem os músculos e ossos e vejamos o que resta. Eu lhes pediria ainda que estudassem atentamente a figura 3.
Verão ensombreado a silhueta do corpo físico. Devem considerar a linha cheia como uma espécie de envelope ou saco de celofane. Uma mera espécie de esboço. Agora gostaria que passassem a figura 2 e examinassem o alto da coluna que mostra vários estados da matéria. Notem que há 3 estados físicos, isto é, gasoso, líquido e sólido, e que há 4 estados mais altos, chamados de etéricos. Em seguida, a eles são inseridos nomes científicos como neutrinos, elétrons, prótons e iônico. Entre esses termos, apenas o primeiro é absolutamente exato. No momento, ainda é impossível descrever em linguagem científica adequada a natureza exata dos estados 2, 3 e 4, o que se mantém apenas para o elemento hidrogênio. Ocorre isto porque eles são estados não migrantes de matéria sutil, subjacentes a todos os elementos tangíveis e ainda mal percebidos pela ciência. As estruturas dos últimos podem ser estudadas com alguma profundidade em Occult Chemistry. Não obstante, as ilustrações servem para indicar as gradações e sutilezas relativas dos vários estados etéricos. O rotulamento desses estados como neutrinos, elétrons, prótons e etc. serve à finalidade deste livro, que é meramente a de dar uma ideia do corpo etérico em nomenclatura tópica. Vejamos os estados etéricos em ordem decrescente e em suas relações com o corpo etérico.